Olá, colegas. Professor Francelso aqui. Entendendo a banca alegados, iremos trazer algumas correções de questões alegados, dividindo, entre nível leve, nível mediano e nível agravante. Tá? Essa ideia de fonologia é uma ideia que alegados traz, geralmente na questão 9 ou na questão 10. Trata-se de um assunto de nível leve, tá? Às vezes alegados ela pesa a mão na prova e quando chega na questão 9 ou na questão 10, ela diz, olha, eu vou dar uma aliviada aqui para fazer algo, de benefício para o concurseiro, tá? Só que esse nível leve, ele também não é tão leve assim, tá? A banca alegados ela sempre anda na contramão daquilo que é convencional. E o nome dessa correção aqui é dígrafos e ditongos desconhecidos. Por quê? Porque quando a gente trabalha, quando a gente aprende dígrafo e ditongo no ensino fundamental, por exemplo, na nossa escola convencional, regular, os professores eles acabam omitindo, não sei se é o caso de todo mundo, acabam omitindo lá os dígrafos e ditongos que a letra M e a letra N está envolvido, tá? O que nós chamamos, por exemplo, de dígrafo vocálico. E é exatamente nessa contramão aí que a Alegados vai tratar de assuntos referentes, a dígrafos e ditongos, tá? Que são o que nós chamamos de desconhecidos. Claro que não é desconhecido para a maioria das pessoas, mas para algumas pessoas essas questões caem na prova e às vezes a pessoa não compreende, tá? Por quê? Porque a banca ela sempre vai na contramão ali daquilo que é convencional. Caso os colegas gostem dessa informação, os colegas dão um like, tá bom? É a primeira vez que eu estou pedindo um like no vídeo, depois de ter trago vários vídeos aqui na plataforma, tá? Caso os colegas queiram acompanhar outras dicas, entendendo a banca legata, os colegas podem aí se inscrever no canal. Vamos lá então. Aqui, colega, nós temos a questão, E é importante para que a gente possa compreender esse primeiro item. Claro que ele não vai tratar de fonologia, mas esse aqui é o texto, colegas. Olha, esse aqui é o texto que a Alegados trouxe nessa prova, tá bom? Hoje em dia, segundo Kroski, os computadores falam, mas não esclarece não esclarece como nascem e opera o instrumento vital do pensamento. Esse instrumento vital do pensamento seria o quê? Seria a linguagem, tá bom? Aqui é somente para informar os colegas que esse elemento coesivo, tá? E esse elemento coesivo, ele não vai estar se referindo a esse sintagma, tá bom? Ele vai estar se referindo à linguagem. Por que eu estou falando isso? Porque quando a banca trouxe, na questão 9, ele não trouxe a ideia da linguagem. Então é importante que os colegas venham compreender que os vocábulos formais, lá e a, de enchendo-a, por exemplo, são pronomes pessoais e são ambos anafóricos, tá bom? Eles são anafóricos por quê? Porque eles vão retomar não a inteligência artificial, mas a linguagem, tá? Então eles são o quê? Eles são pronomes, tá? Que vai retomar um nome que a gente chama de referente. Então o referente aqui não é inteligência artificial, seria o quê? Seria linguagem, tá bom? Linguagem é o substantivo retomado por um pronome. Nós chamamos de coesão referencial anafórica, tá bom? Se fosse um substantivo retomando outro substantivo, a gente iria chamar de coesão lexical. Pois bem, então, a alternativa, o item 1, ele está correto, tá? Vamos verificar agora o item 2. Enchendo e bancos não possuem o mesmo número de letras. Essa aqui é a informação mais fácil, né, colegas? Enchendo nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E banco nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Nós temos 6. Mas possui o mesmo número de fonema. Tá? Colegas, é importante que a gente venha
que a gente venha, ao resolver qualquer questão de fonologia, que a gente venha separar a sílaba, tá bom? Quando você separa a sílaba, claro que isso aqui são questões tranquilas, né? Como a gente fala, é nível leve da legatos, tá? Mas é importante a gente separar a sílaba, tá? Para que a gente possa analisar no âmbito da acentuação gráfica, tá? Ou no âmbito da fonologia puramente, tá bom? Então ficaria assim, ó. Em, shen, do. Tá? E o outro seria com o outro. Ficaria assim, ban, os. Bom? Então, colegas, vejam bem. Não possui o mesmo número de letras, verdade, mas possui o mesmo número de fonemas. Bom? Colegas, quando eu falo em, tá? Quando eu falo em, eu estou falando só um sopro, tá bom? Então, é por isso que a gente chama esse rapaz aqui, olha, esse N aqui, de dígrafo vocálico. Por quê? Porque nesse caso aqui, ele não tem som. Ele apenas está dando uma nasalidade na letra E. Tá? Então, o dígrafo desconhecido que a gente trouxe no título é exatamente essa letra M aqui, que está dando apenas uma nasalidade no E. Tá bom? Então, ele não tem som. Ele é apenas para trazer isso aqui para o E. Ó. Somente para isso. Mas o sopro é só um. Então, esse E aqui é o único fonema. Tá? E quando eu falo Shen, esse C e H aqui, ele dá o som de X. E esse EN também aqui, colega, ó, ele apenas vai dar o som, apenas vai dar o som do E nasal, tá? Dessa forma a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui, ó, um fonema, dois fonemas, tá? Três fonemas, o som do D, quatro fonemas e o som do O, cinco fonemas. Então, na palavra enchendo, nós temos o que? Nós temos cinco fonemas, tá bom? O EN, tá? O CH com som do X, o E e o N com som do N, o D e do O. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 fonemas, 5 sons, tá? E na palavra banco a gente tem o quê? Tem o som do B, tem o som do A, eu não tenho o som do N, porque o som do A, o N é apenas para dar essa nasalidade, tá? Essa nasalidade para a letra A. Isso aqui a gente chama de quê? De dígrafo vocálico, tá? Porque ele está apenas dando uma nasalidade a essa vogal, tá bom? A gente chama também, colegas, de palavra diacrítica. Anota esse nome aí, palavra diacrítica. E para legatos, a palavra diacrítica aliás, desculpem, letra diacrítica é essa letra, é esse M ou N, tá? Que causa nasalidade na vogal anterior, tá bom? Mas para isso, colega, é necessário que eu tenha, depois desse M, uma consoante D e aqui uma consoante C, tá bom? Por quê? Porque se não tiver consoante, eu vou acabar falando o som do N, porque o som do N é a língua no céu da boca, na, né? E o som do M é encostar um lábio no outro, ma. Então, quando eu tenho uma consoante depois do N e do M, tá? Esse M e N vai apenas dar uma nasalidade para a vogal anterior. Tá? Aqui eu tenho o som do C, o som do O e o som do S. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho, então, o mesmo número de fonemas. Bom? E quando eu falo os ditongos existentes nas palavras abarrotam e informações são exatamente crescentes nasais. Tá? Professor, eu encontrei aqui, olha, encontrei aqui realmente um ditongo em informações, mas eu não encontrei ditongo em abarrotam, tá? Colegas, a palavra abarrotam, ela tem esse ditongo aqui, olha. Tá? Esse ditongo aqui ele é decrescente, por quê? Porque o A vai falar mais forte do que o som U, tá bom? Então, nós temos aqui um vilão, para quem era desconhecido, né, agora se tornou conhecido, que é a letra M
e a letra N nas questões da Alegatos, no que se refere a dígrafo e no que se refere a ditongo, tá bom? A palavra abarrotam fica assim, separado, colegas, ó. A, ba, ro, tão. Vou botar esse sinalzinho aqui para compreender que esse M aqui tem um som de U, tá? E semivogal não é letra, semivogal é som. O som U, quando eu tenho na mesma sílaba uma vogal e outra vogal que tem um som U. Essa vogal que tem o som U tem o sem I na mesma sílaba, a gente vai chamar de semivogal. Então, abarrotam, ela passa a ser, o A e o M, né? Passa a ser um ditongo decrescente. Vogal A e semivogal o M, tá? Decrescente é assim, quando a gente tem a vogal primeiro e a semivogal depois. Perceba que vai descer, ó, tá? Mesma coisa acontece com o quê? Acontece com informações. O E tem um som de I, o O vogal e o som I semivogal, tá? Então, se liguem na letra M e na letra N quando o assunto é legatos, aliás, quando o assunto é fonologia em relação a legatos, tá bom? Então, o item 1 é verdadeiro, o 2 é verdadeiro, o 3 é verdadeiro. Vamos ao 4. Em que e artificial há encontros vocálicos distintos? Colegas, em que há apenas dígrafo, tá bom? Porque o Q e o U tem um som de K, né? E artificial, né? Eu vou ter um hiato, então é artificial. O I fica para um lado, o A fica para o outro. Então, eu tenho um hiato? Sim. Eu tenho um ditongo? Não. Então, dessa forma, colegas, a alternativa, o item 4 ele fica incorreto. Bom? Então, a título de informações, os colegas devem atentar a letra M e a letra N, tá bom? Que é exatamente isso que não é convencional na gramática, tá? E que a banca legados, como ela sempre traz algo que vem na contramão daquilo que é convencional, tá? Ela traz questões de fonologia em relação a isso. Então, nós ficaremos com 1, 2, 3, seria a alternativa C. Tá bom? Alternativa C, alternativa correta. Tá? Então, colegas, observem que a banca legatos, ela não vai trazer nada ali, ou seja, quem menos estuda para a banca legatos, carrega pedra, ou seja, embora que a questão seja leve, mas vai exigir algo que não é corriqueiramente aquilo que você estudou na sua vida escolar e corriqueiramente aquilo que às vezes, muitas das vezes, as gramáticas elas não dão muita importância, né? E a legatos dá ênfase, tá? Um presente para os colegas, né? Eu vou deixar o contato do WhatsApp aqui abaixo. Um presente aos colegas seria o quê? Seria essa peça aqui que vai tratar fonologia da legatos, ou seja, uma peça de 45 páginas que vai trazer a parte teórica daquele campo visual da legatos quando ela decide colocar na questão 9 ou na questão 10 uma questão de fonologia, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E o que você vai ganhar de brinde aqui, colegas? Você vai ganhar de brinde, colegas, um caderno de questões da Alegatos, atendendo a necessidade dos colegas que fizeram comentário nos nossos vídeos, tá? Professor, a Alegatos não disponibiliza a prova sem gabarito, para a gente poder fazer sem spoiler, né? Para a gente poder treinar para depois verificar. Esse caderno aqui, ele está vindo de forma anexada, de forma gratuita, tá? Ele tem 80 páginas, 140 questões, tá? E vai trazer 3 provas, na versão sem gabarito para você treinar e na versão com gabarito para você corrigir, tá? Mais do que um presente, tá? Para que os colegas possam adquirir essas peças e também outras peças que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Aí o nosso recado em relação à fonologia, um assunto leve aos olhos alegados, tá? Mas que não é convencional aos olhos do concurseiro. Iremos trazer questões leves, comentários sobre questões leves, questões medianas e questões agravantes. É o nosso recado e até nosso próximo vídeo.